Então, vamos lá de novo, né? Na continuação dos nossos artigos. Hoje a gente vai, já instalamos o site, tá aqui, né? O meu site tá instaladinho. A área de administração dele tá aqui. E eu queria nesse vídeo mostrar para vocês uma forma bem básica o que dá pra gente fazer, quais são as nossas possibilidades com o Joomla, tá? Eu tenho dentro do menu Sistema, painel de controle, que é esse cara aqui, a configuração global, tá? Desbloqueio global. O desbloqueio global é quando você entra num artigo e você sai dando backspace, sai de uma forma errada, faltou luz, sei lá, e aquele módulo, aquele plugin, aquele artigo ficou bloqueado para aquele usuário. E aí outro usuário não pode usar. Porque no Joomla funciona assim: se um usuário pega alguma coisa para ele, para fazer uma edição, os outros não vão poder mexer. Então o desbloqueio global faz com que você consiga liberar esses caras que ficaram presos de uma forma errada, tá? Limpar o cache que está expirado e informações do sistema. Em configuração global, o que eu poderia falar nesse momento para vocês deixa ele abrir aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falei, dá para trocar a descrição, dá para trocar o... Tá aqui. Aqui eu consigo trocar o nome. Não é meu site, é outro nome, posso trocar. O site está offline, quero colocar o site offline para manutenção. É aqui que eu vou mexer. Certo? O editor padrão é o editor que a gente usa para criar os nossos artigos, para escrever as coisas nos módulos de HTML personalizado, para descrever categorias e outras coisas mais. Ele está usando o TinyMCE, que é o que vem padrão com ele, tá? A gente depois vai colocar um outro editor no lugar, tá? Mas a seu tempo. Se vai usar CAPTCHA ou não vai, né? Não tem nenhum CAPTCHA instalado. CAPTCHA é aqueles desenhozinhos que a gente quase morre para escrever igual quando vai mandar um formulário, fazer um comentário, uma coisa assim. Limite, nível de acesso padrão é público, ou seja, tudo que você criar e não disser ao contrário vai ser público, todo mundo vai poder ver. Padrão para lista, que é aquelas caixinhas, né? Ele lista de 20 em 20 e você pode ir lá e trocar, ou se você quiser aquele list de 50 em 50, basta você colocar aqui. Limite padrão de notícias também, né? As notícias vão ser exibidas de 10 em 10, se você quiser que seja mais, tá? O feed é para o e-mail do autor, ou seja, se tiver o feed ativado, vai para o e-mail do autor. Ó, descrição geral do site, lembra que tinha lá e a gente não preencheu? Pode preencher aqui se quiser. Palavras-chave do site, isso aqui ajuda na busca, né? do Google para indexar, tá? Se vai indexar ou seguir os robôs de busca, tá? Em sistema, nós temos aqui uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, isso aqui, ó, configuração de sessão. Quando você se loga no site, o Joomla cria uma sessão para você. E essa sessão tem uma validade, ó, de 15 minutos. Ou seja, se eu deixar inativo aqui por 15 minutos e for fazer alguma coisa, ele vai pedir para me logar de novo. Tá certo? Muitas vezes você está editando um texto, ele não conta aquilo, sei lá, você parou, foi tomar um café, foi tomar uma água, tal. Então, se é um site de desenvolvimento, você pode aumentar isso daqui, pode botar para, sei lá, 30 minutos, 50 minutos, 60 minutos, tá? Vou colocar aqui 30 minutos, tá? Você pode aumentar isso aqui ou pode deixar os 15 também, não tem problema. Certo? Em servidor, uma coisa interessante que relatório de erros. Lembra que lá quando foi instalar ele falou exibir erros? Não, mas estava ativado. Aqui então eu vou trocar, eu vou dizer eu não quero que ele exiba nenhum erro. Mas se você quiser que ele exiba todos os erros, ó, em desenvolvimento ele vai exibir tudo quanto é erro, tudo quanto é warning, né? Tudo quanto é coisa ele vai estar exibindo para você. De repente, para você manter um controle é bastante interessante, tá certo? Eu vou botar aqui nenhum. E aqui, ó, no fuso horário, eu tô como tempo universal coordenado, UTC. Não tenho nenhuma time zone aqui,
marcada, nenhum fuso, né? Então eu vou colocar aqui. Uma coisa legal do Joomla é o seguinte: se quer achar um troço aqui numa lista grande, não tem problema, você escreve, começa a escrever, ele vai achar todas as ocorrências daquilo que você escreveu, ó, fica mais fácil de achar. Isso serve para tudo, tá? Categoria, item de menu. Então eu vou botar aqui América São Paulo, vou botar que o meu fuso horário é de São Paulo, certo? Aqui em configuração de e-mail ele está usando o método do PHP Mail, tá? A gente não está mandando e-mail, então isso daqui para nós não tem diferença, não faz nenhuma diferença o que a gente vai usar, se é o send-mail ou SMTP. Mas na hora que você for botar o seu site em produção, se o servidor, se o provedor te fornecer send-mail, tiver send-mail, você pode utilizar o send-mail do teu provedor. Se não tiver e você tem uma conta de e-mail que você pode usar como STP, você utiliza o SMTP aqui, e aqui você vai dizer qual é o usuário, qual é a senha, qual é o servidor, tá? Se você tem uma conta de e-mail em algum lugar que você pode acessar o SMTP dessa conta, você pode utilizar o seu servidor, o seu usuário aqui para estar enviando os e-mails, tá certo? Eu vou deixar aqui, estava em PHP Mail, né? Eu vou deixar aqui, tá? Então eu mudei aqui para São Paulo, para que a hora dele fique certinha com a hora do seu computador, né? Tá ok? Salvei e fechei. Beleza, tá bom? Em usuários, aqui eu vou gerenciar os meus usuários. Eu posso criar um usuário novo, gerenciar os grupos, níveis de acesso, tá? Isso, mandar e-mail para os meus usuários, isso aqui a gente vai ver no momento oportuno, quando a gente fala de usuários mesmo, tá? Aqui eu faço o gerenciamento dos usuários do site. Menus, eu faço o gerenciamento dos menus do site. Eu tenho só um menu principal, que é esse que inclusive é mostrado aqui, ó. Tá? E esse menu principal só tem um item. Eu posso criar mais menus. Eu posso ter vários menus no meu site? Posso ter vários menus sendo mostrados em ocasiões diferentes, conforme condições que eu vou presetar, para que quando elas acontecerem aquele menu vai aparecer ou não, tá certo? E em gerenciar eu posso adicionar um novo menu. Aqui eu crio o menu e aqui eu vejo o meu menu e vejo os itens que tem, ó. No meu menu só tem esse primeiro cara aqui, só tem o home, né? E eu posso criar um novo item de menu para cá. Conteúdo. Eu tenho artigos, categorias e artigos em destaque. Bom, todos os artigos que você cria no Joomla, né? Os artigos de um blog, por exemplo, matérias, notícias, eles são armazenados em formas de categorias, tá? Por padrão, o Joomla traz uma categoria só, que é a sem categoria, tá? É uma categoria que chama sem categoria, né? Legal. Mas enfim. Então, aqui dentro eu vou criar categorias para organizar as minhas informações. Eu posso ter categoria dentro de categoria. Eu posso alinhar categorias sem problema nenhum. E depois essas categorias vão ser utilizadas quando eu quero mostrar os artigos de uma forma automática, tá? Nós vamos ver também, vamos chegar lá. Componentes, aqui são os componentes que estão instalados no Joomla, tá? Por padrão, então, ele vem com esses componentes aqui. Um componente para banners, a busca inteligente, né? Para mensagens, mensagem privada, você quer mandar uma mensagem para um outro usuário, você como administrador. Mensagens de pós-instalação, são aquelas mensagens que podem estar aparecendo para você, por exemplo, configure um backup, faça isso, faça aquilo, né? Certo? Um relatório sobre as pesquisas feitas no site, uma estatística, tá? E se você precisar fazer redirecionamento. Extensões, a gente já viu gerenciar. Aqui no gerenciar extensões é onde a gente instala as extensões do Joomla. E as extensões elas podem ser classificadas em módulos, plugins, temas ou templates e idiomas, tá? Vamos entender assim, componentes são extensões, né? Mas que não aparece aqui porque eles têm um menu próprio. Componentes são como se fossem programas, eles têm vida própria. Por exemplo, um componente para classificados, ele vai ter todo o gerenciamento de categorias próprias para os classificados, os anúncios, quem anunciou, quem não anunciou, o tempo que expira, quais são os usuários que anunciaram, quem mais anunciou, tudo vai estar dentro do próprio componente, assim como banners.
os banners, as categorias de banners. Olha só, não vamos confundir. Conteúdo tem categoria, banner também tem categoria. Essa categoria não é igual a essa categoria, correto? Então o componente é aquele cara que ele por si só é como se fosse um programinha mesmo, tá? Módulos são elementos que vão mostrar informações de algum componente ou não em determinado local do site. O template, que é esse cara do tema aqui, ele é responsável por criar espaços, criar containers na tela, aonde você coloca nesses espaços módulos que mostram coisas. Por exemplo, existe um container aqui que eu não sei o nome dele, eu não lembro, tá? Que ele está mostrando dois módulos, um módulo que mostra um menu e um outro módulo que mostra um login de formulário. Você quer ver? Módulos. Ó, breadcrumb é migalha de pão, né? É esse cara aqui, ó. A partir do momento que você vai navegando no site, ele vai mostrando a sua navegação aqui. Ah, você foi em blogs de tecnologia e está vendo o artigo sobre o Facebook. Então ele vai te mostrando aqui, você pode por aqui voltar à navegação, ou seja, isso aqui é muito legal porque você entende a navegação que você está fazendo e você pode voltar. Às vezes a gente vai em alguns sites que a gente vai navegando, daqui a pouco você não sabe como é que você chegou lá, você não consegue chegar de no outro dia no mesmo lugar que você estava. Então isso aqui ajuda bastante. É um módulo que é mostrado nessa posição aqui. Main menu e o login form são esses dois, o main menu e o login form, tá certo? Plugins são como programinhas que ficam rodando para trazer alguma funcionalidade. Por exemplo, um botão no editor que insere uma imagem, um botão no editor que possibilita você estabelecer se os comentários estão ligados ou desligados, um botão para fazer negrito, botão para fazer sublinhado. Isso tudo são plugins, são programinhas que ficam rodando no Joomla e que te possibilitam alguma funcionalidade. Idiomas a gente já viu, são os idiomas. Eu posso ter vários idiomas instalados no site sem problema nenhum. E temas são os templates, ou seja, aquele cara que é responsável por mostrar visualmente o seu site, certo? E a gente vai tratar de cada um desses caras ao longo dos artigos que eu estou propondo a colocar aqui. E na ajuda você tem aqui, ó, fórum do suporte oficial, documentação, extensões. Lembra que eu coloquei lá quais eram os sites legais de Joomla? Tá aqui, as traduções, recursos. Aqui você tem todos os links para aqueles caras lá, ok? Aí no próximo vídeo então a gente vai tratar da questão dos usuários. Vamos falar sobre esses grupos aqui, os níveis e os usuários, ok?